Ivan, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por aceitar nosso convite. A gente está muito feliz de ter você no programa de História Oral. E para a gente começar, eu gostaria que você fizesse sua autodescrição, por favor. Bom, eu tenho 1,86 m, já tive mais, tive 1,89 m, mas com a idade eu encolhi um pouco. Tenho cabelos brancos, uso óculos, estou vestindo uma camisa preta e uma calça jeans. E é isso aí. Perfeito. Então a nossa entrevista ela é dividida em 2 blocos. O primeiro bloco a gente vai falar mais sobre a sua vida pessoal e o segundo bloco a gente vai querer saber o seu histórico profissional. Então, para começar, a gente quer saber onde você nasceu. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 16 de maio de 1940. Por sinal, um dia muito importante. Não porque eu nasci, mas foi o dia que a França se rendeu à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Muito bom. E como era composta a sua família? Minha família era meu pai, minha mãe e tinha 2 irmãos. Tenho ainda, uma delas, tinha minha irmã mais velha, Sônia, que é viva até hoje, tem 88 anos, e meu irmão Sérgio, escritor até famoso, que morreu de Covid. E éramos nós três, meu pai e minha mãe. E como foi a sua formação escolar? Onde você estudou, se graduou? Primeiro eu fiz jardim da infância primária no Rio de Janeiro. Depois meu pai se mudou para a Inglaterra, onde ele foi estudar na London School of Economics. Então mudou-se com a família toda em 1952 para a Inglaterra e nós ficamos até 1954 lá. Então fiz parte do meu ensino primário na Inglaterra. E foi bom porque eu aprendi inglês fluente, já que as aulas eram em inglês, no colégio em inglês, em Hampstead, Londres. Depois eu voltei para o Rio e aí fiz os cursos normais, ginásio que tinha naquela época, e científico, e no meio de científico eu mudei para Belo Horizonte. Quando eu tinha 18 anos, meu pai se mudou para Belo Horizonte com a família, ele foi ser diretor da Uzi Minas, então nós mudamos para Belo Horizonte, e eu passei em Belo Horizonte dos 18 aos 26 anos. Legal. E como que foi a sua entrada no mercado financeiro? O seu pai estudou economia, né? Você teve alguma influência familiar? Como que se deu esse processo? Não, muito pelo contrário. Em 1958, quando eu fiz 18 anos, eu queria ser piloto. O único sonho que eu tinha na vida era ser piloto. Ser um dia piloto de Constellation, que era o avião mais famoso da época, o avião mais avançado da época. E eu pedi ao meu pai para pagar o brevet. O brevet que tinha que pagar as horas de voo, né? E meu pai falou comigo, olha, se você quiser ser piloto, ou você entra para a Força Aérea, ou você vai fazer um curso na escola da Varig em Porto Alegre. Porque nesses aviões do Aeroclube aqui de Belo Horizonte, eu não pago de jeito nenhum. Eu tinha medo. Aí eu falei, bom, tudo bem, mas eu vou fazer no Aeroclube mesmo. Então eu resolvi arranjar um emprego para poder pagar horas de voo. Então fui trabalhar numa corretora de valores. E esse foi meu contato com o mercado de capitais. Eu nem conhecia essa expressão, mercado de capitais. Eu comecei a trabalhar para poder pagar minhas horas de voo no Aeroclube, do Carlos Pratt, em Belo Horizonte. Só que eu fui ser operador de câmbio e eu comecei a ganhar dinheiro tão rápido e com tanta intensidade que com 3, 4 meses de trabalho eu já ganhava mais do que meu pai, que era diretor da Uzi Minas. Então eu comprei carro, comprei avião e tudo, e aí resolvi fui adiando o meu projeto piloto, adiando. Aí um dia eu pensei, peraí, eu estou com 19 anos, já ganho mais do que um piloto de Constellation, que eu vou levar 20 anos, 30 anos para ganhar. E passei a usar a aviação como hobby. E me tornou meu hobby a vida inteira, eu fui piloto a vida inteira, mas de aviões pequenos. E entrei no mercado financeiro. Legal. Então foi um plano B que acabou dando certo. Era um plano apenas para pagar as horas de voo. E agora a gente queria saber sobre a sua experiência de estudar o mercado de capitais na Universidade de Nova York, na década de 60, né? Aí aconteceu o seguinte, em 1959 houve a Revolução Cubana. Então os Estados Unidos ficaram com muito medo da América Latina se cubanizar. Então eles fizeram um projeto da Aliança para o Progresso, que em inglês é Aid for International Development,
que era um projeto para atrair brasileiros, argentinos, bolivianos, etc., para os Estados Unidos. Então, eles fizeram um curso na Universidade de Nova York de mercado de capitais para brasileiros. E o critério para entrar nesse curso era apenas passar na prova. Eu, como a prova de economia e de inglês, como eu tinha morado na Inglaterra quando era menino, eu sabia falar inglês fluente. E como eu trabalhava no mercado financeiro, eu conhecia economia, então passei com a maior facilidade na prova. Eram 20 vagas, eles conseguiram preencher 19, e nós fomos para os Estados Unidos estudar mercado de capitais. Uhum. E estudamos lá. Foi por isso que eu comecei. Eu já trabalhava em mercado do Brasil, fui estudar um mercado de capitais mais sofisticado, que era de Nova York, e voltei para o Brasil já com a formação da Universidade de Nova York, da New York University. Uhum. E você chegou a operar nas bolsas de Nova York, na bolsa Isso de mais Chicago? tarde. Ah, tá. Mais tarde, quando eu já morava no Brasil, eu fui operador da Bolsa de Chicago. E aí, nessa época, eu vivia na ponte aérea, que eu operava em Chicago, Nova York e Rio de Janeiro. Então, eu ficava viajando entre as 3 cidades o ano inteiro e tal. Foi uma época que eu resolvi operar só mercado internacional. E comparando assim a experiência do mercado norte-americano e do mercado nacional, quais são as principais diferenças assim que você sentiu? É sofisticação, volume. Agora, em termos digamos assim, de honestidade, de mesma coisa. Naquela época o mercado era muito desonesto, tanto aqui como lá. Entendeu? Hoje em dia, que a gente vê o mercado bem mais fiscalizado, bem menos suscetível a falcatruas, etc. A gente lembra daquela época que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, os operadores de bolsa e tudo eram muito pouco éticos. Isso é uma diferença gritante na época que eu comecei. Eu custei a perceber isso, mas quando eu percebi, eu vi como é que funcionava a coisa. E não vou dizer que eu era um poço de virtude, não. Eu era igual a eles, tá? De repente essa maturidade veio com o fortalecimento dos órgãos regulatórios. Né? Órgãos regulatórios, da fiscalização, e hoje em dia, principalmente, mas isso é uma coisa muito mais recente, né? O fato de que todo mundo opera igual. Sim. Tanto faz você ser o Bradesco ou Itaú, ou ser o Ivan Santana operando de casa, a maneira de entrar no mercado é a mesma. Não tem diferença nenhuma. Isso é um avanço tremendo. Sim. Agora, só retornando um pouquinho para a gente seguir uma linha do tempo, então, você teve essa experiência, né, no mercado de capitais, de estudo no mercado de capitais da Universidade de Nova York, aí você retorna no Brasil, e a gente queria saber como que foi essa experiência de retorno, o que te motivou, o que você fez aqui. Eu primeiro vou falar como era lá, tá? Bom. Lá a gente tinha aulas de manhã, conferências à tarde, e estágios em instituições financeiras americanas. Aí tinha algumas instituições que eu trabalhei onde você realmente aprendia. Você era colocado na sala de operações, você dialogava. Em outras você ia fazer estágio, o cara mandava você tirar xerox, entendeu? Você ficava tirando xerox, não aprendia nada. Então, mas tive boas experiências em algumas empresas americanas e aprendi como funcionava lá. Quando eu cheguei de volta ao Brasil, aí você respondendo ao final da sua pergunta, quando eu voltei para o Brasil, em 1967, aí eu descobri coisas que achei... Por exemplo, aqui no Brasil, um critério que hoje em dia é comum em bolsa, quociente preço-lucro, por exemplo, saber para avaliar o preço de uma ação, você usa o quociente preço-lucro. Na época eu aprendi isso nos Estados Unidos, era uma coisa corriqueira. Aqui no Brasil eu me achava um gênio. Eu descobri que o Banco do Brasil tinha quociente preço-lucro 1, era quase dada a ação, então eu comprei ações do Banco do Brasil, ganhei um dinheirão. Tinha outras coisas que... Os juros compostos, o Brasil já tinha inflação de mais ou menos 3% ao mês, e aqui não se aplicava juros compostos. 3% ao mês era 36% ao ano, quando todo mundo sabe que não é. É 3% mais o 3% sobre o principal, depois mais 3%, dá muito mais de 36%. Então, quando eu comecei a operar com essas características no Brasil, muita gente me achou um gênio. Caramba!
Orivan e tal, mas ela não, apenas eu tinha aprendido lá coisas que ainda não tinham chegado aqui. Uhum. E foi nesse momento que você começou a operar o Open Market? Então, o Open Market é meio que uma invenção minha. Tá? Tem muita gente que fala, o Luiz César Fernandes, por exemplo, fundador do Banco Pactual, ele disse que quem inventou o Open Market fui eu. Na verdade, eu fui a primeira pessoa no Brasil a comprar títulos com mais, alavancar, comprar mais títulos do que o que eu tinha em caixa, com a certeza de que no dia seguinte eu ia conseguir vender e recomprar de novo, que eles chamavam de overnight, da noite para o dia. Uhum. Então isso é o Open, isso é a configuração do Open. E foi uma coisa importantíssima no Brasil por causa da inflação. Ou seja, a pessoa que deixava o dinheiro parado perdia dinheiro. Só que, no fundo, era uma tremenda injustiça, porque só 20% dos brasileiros tinham conta bancária. 80% não tinha nem acesso a banco. Então, o tal do Open era, ao mesmo tempo, uma defesa para quem tinha dinheiro e uma tremenda injustiça, que fazia com que as pessoas de uma renda mais alta pudessem ter seu dinheiro garantido, protegido contra a inflação. E as pessoas de renda mais baixa tinham que receber o salário e correr para o mercado para comprar as coisas. Então, o Open tornou-se mais importante no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo por causa da inflação. Uhum. A inflação fez do Open Market uma coisa quase que de sobrevivência dos investidores. E aí é a questão de sorte. Quer dizer, eu entrei lá em 1958 no mercado para pagar a aviação e caí no mercado financeiro. Uhum. Depois, quando o mercado financeiro começou a crescer no Brasil, eu tinha vindo dos Estados Unidos e eu fui o primeiro a fazer o Open Market. Então, eu reuni um grupo que começou a ganhar. Aí ganhava-se muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Era covardia o que se ganhava naquela época. A gente ganhava na base aí de um operador de bolsa em 71 ou um operador de Open em 73, ganhava tipo uns 8 mil dólares daquela época, por dia. Então eu viajava, comprava avião, viajava para o mundo inteiro, ia ver jogo do Fluminense na Espanha, jogo do Fluminense na África, ia ver corrida de Fórmula 1 em Mônaco. A gente era chamado por um colunista social no Rio de Janeiro, os Osmo Barroso do Amaral, os gravatinhas. Eram os caras que faziam grandes festas, que fechavam restaurante e tal. Foi uma época de nababesca, né, para o mercado financeiro, para aqueles que eram dentro do mercado financeiro. E o grande público pouco se aproveitou disso. Não era um investimento democrático. Não, então. não tinha nada, de democrático não tinha nada. Uhum. E aí, agora falando um pouco sobre a sua experiência ali na dinâmica do pregão. Você chegou a operar BVRJ? Não, eu fui operador de pregão de 1967 até 1972. Uhum. E aí tem uma coisa engraçada. Eu tinha estudado em Nova York, eu tinha experiência de Belo Horizonte como operador de câmbio, mas por que eu logo me tornei uma das pessoas mais importantes na Bolsa de Valores do Rio? Por que eu me tornei uma pessoa importante? Porque eu tinha curso em Nova York? Não. Porque eu já tinha alguns anos de mercado? Não. É porque eu gritava muito e usava roupa berrante. Eu vou dar só, não assustem nenhuma de vocês. Eu cheguei na bolsa e falei assim: compra 20, compra 21, venda 22, fechado, compro mais. Então, essa maneira de gritar, de olhar nos olhos dos outros operadores, assustava o pessoal. Agora, imagina uma pessoa como eu, que usava terno vermelho, gravata estampada, ou então camisa estampada e gravata estampada igual, alto, que tinha quase 1,90 m naquela época, já encolhi um pouquinho. Então, eu me tornei famoso no pregão por causa da maneira de me apresentar, da maneira hostil de fazer pregão. Era público pregão. Então, nada daquele curso, daquele negócio de Nova York, não adiantou. O que adiantou mesmo foi a gritaria, a presença a presença no pregão, assustar os outros operadores. E tinham 2 ou 3 que faziam como eu fazia, e a gente se deu muito bem nessa época. Essa questão do gestual, né? Gestual, do gritar, do olhar. Você matar o cara pelo olhar.
olhar no olho dele e ficar assustado. Às vezes você estava até com um recurso menor do que o outro lado. No recurso ele podia ganhar, mas no olho, no grito, na expressão facial, a gente ganhava deles. Uhum. Isso era muito importante na época que o pregão era viva voz. Era importante aqui, era importante nos Estados Unidos, era importante na Europa. Depois, mais tarde, quando acabou o viva voz, perdeu totalmente a importância. Uhum. E você permaneceu na BVRJ até quando? Até o mercado começou a cair no inverno de 71, em julho de 71. Uhum. Ainda fiquei um ano lá e depois eu passei para o Open Market, onde aí gritaram não tinha a menor importância e tal. Aí já era outro tipo de importância, Uhum. que era seduzir o cara pela maneira de falar, entendeu? E aí tinha umas feras no mercado, tinha o Bode, o Antônio José de Almeida Carneiro, tinha o Jorge Paulo Lema, tinha uns caras que a pessoa sabia ao falar com eles que ia perder, porque ele tinha um raciocínio muito rápido, já era outro tipo de categoria de eficiência, entendeu? Uhum. E esse aí eu não era do topo, não, era dos bons, mas não era o topo. Tinha o topo do topo, eu era, digamos assim, segunda linha. Tinha terceira linha, quarta linha, quinta linha, eu era, digamos, segunda linha. No Open Market são negociados títulos públicos, Títulos né? públicos, é. Uhum. De manhã era negociado dinheiro com lastro em títulos públicos. À tarde eram negociados os títulos públicos. Mas não é uma negociação que participam as pessoas físicas, né? Não, era operação entre operadores de instituição financeira, operadores de Open, Uhum. que era uma vida muito boa, porque a gente trabalhava de manhã de 10 ao meio-dia, de 10 a 1, à tarde de 5 às 6, de 4 às 5. E pronto, bastava. Feriado a gente enforcava, porque o mercado todo enforcava. Ganhava-se muito e trabalhava-se pouco. Uhum. Era uma época que fez muitas das riquezas de hoje, em 2025, do mercado financeiro, ainda são da época do Open Market dos anos 70. Essas instituições que a gente fala, BTG Pactual, Banco Garantia, tudo veio daquela época mesmo, daquela época do Open. O Open formou o núcleo do mercado financeiro, Uhum. o núcleo superior do mercado financeiro. Falando sobre outros feitos, né? A gente pesquisou um pouco e viu a história da criação do fundo de alto risco. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E a gente queria saber a sua experiência. Essa história é ótima. Em certa ocasião, eu resolvi criar um fundo de alto risco. O que era o fundo de alto risco? As pessoas aplicavam dinheiro, eu aplicava esse dinheiro, eu era administrador do fundo, o fundo chamava-se Fundo FNJ, FNJ era o nome da distribuidora que eu trabalhava. Uhum. Fundo FNJ de alto risco, que logo adquiriu um apelido, o calça de veludo ou bunda de fora. Só que todo mundo chamava de calça. Ivan, quero aplicar no calça, então virou calça. Que era o seguinte, eu comprava, você aplicava, digamos, em valores de hoje, aplicava R$1.000 e tinha 95% de chance de perder. Mas se ganhasse, ganhava 100 mil, 200 mil, entendeu? Uhum. Então eu comprava opções de difícil exercício, ou seja, investimentos com pouca possibilidade de ganho, mas em caso de ganho, de um ganho muito expressivo, entendeu? Então era o fundo de alto risco. E começou o fundo, o calça, todo mundo, Ivan, como é que está o calça? A cota está a 18 centavos, hoje está 19, então subiu para 3 cruzeiros, 3 cruzados novos, então dava um novo valor. E as pessoas então aplicavam naquilo e perdiam, e ninguém reclamava, era tudo profissional, a maior parte era funcionária da própria FNJ ou de outras empresas do mercado, não tinha gente de fora do mercado, não. Uhum. Era gente mais do mercado que aplicava naquilo. Aí um dia eu comprei qual é uma opção de compra, tá? Uma opção de compra da então Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, Uhum. e que não tinha chance de dar exercício. Mas aí saiu uma desvalorização da moeda brasileira, a gente chamava de max desvalorização, e a ação da Vale do Rio Doce deu um pulo gigantesco. E a tal cota do calça subiu digamos, de 8 centavos para
4 cruzeiros. Então, quem tinha aplicado 1.000 ganhou 60 mil, 50 mil e tal. Uhum. Aí aconteceu o seguinte, muita gente começou a querer aplicar dinheiro no calço. Aí eu fiquei com medo. Pois o pessoal vai entrar, vai começar a aplicar dinheiro pesado, achando que isso vai acontecer de novo, e a chance de acontecer de novo é remota. Aí veio o Banco Central e proibiu o fundo de alto risco. Aí acabou o calço, acabou a brincadeira, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu e nunca mais... Mas ficou famoso na época, calça de veludo ou bunda de fora. E nessa época, tinha algum tipo de previsibilidade ou era uma coisa de sorte mesmo? Não, a sorte é lenda no mercado financeiro. A sorte é estudo, é esforço. Uns analisam graficamente o mercado financeiro, que são os analistas técnicos, outros analisam fundamentalmente. Eu, por exemplo, aplico em ações até hoje. Em momento algum, conto com a sorte. Lógico que às vezes acontece coisas que favorecem a sua posição e aí tem sorte. E outras que desfavorecem e aí tem azar. Mas na aplicação, na escolha dos títulos que você vai aplicar, tem que usar, na minha opinião, Não, sim, sim, mas eu estou falando mais nesse contexto de criação do fundo de alto risco. Ah, não, aí era sorte pura. Aí era jogo, era jogo. Tá eu inventei aquele negócio para me divertir as pessoas, todo mundo gostava daquilo e tal. E perdia, até que um dia veio a explosão, todo mundo que estava naquele dia ganhou, e aí o Banco Central acabou com a alegria. Eu até achei bom, porque aí as pessoas iam começar a entrar achando que ia acontecer de novo, aplicar dinheiro que não podia, eu achei bom. E sobre a sua experiência de introdução do que virou o mercado futuro de dólar no Brasil? Isso foi lá nos anos 50, ano JK. Eu era operador de câmbio. Eu comprava dólares dos exportadores, uma hora era a Vale do Rio Doce, e vendia para os importadores, uma hora era a Petrobras que importava petróleo. Então eu comprava do exportador, vendia do importador. Eu era quase que, digamos assim, um despachante. Comprava de um, vendia para outro, ganhava um trocado. Aí eu comecei a descobrir que havia um certo ciclo naquilo. A Petrobras comprava, a Vale gerava dinheiro em determinados dias das exportações dela, a Petrobras comprava dólares em determinados dias. Então eu comecei a fechar negócio sem ser casado. Eu comprava do exportador para pagar no dia seguinte, sem ter ainda o importador para vender. Mas eu sabia o dia que ele ia entrar, então comecei a fazer dólar futuro. Era informal, mas comecei a ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro mesmo. Foi aquela história que eu comprei avião, ganhava muito mais do que meu pai, ainda tinha casa, comida e roupa lavada, que eu morava na casa dele. Então foi logo no início da sua carreira. Foi logo, foi descoberta minha. Foi a primeira pessoa a operar futuro no Brasil. Nem se usava essa expressão futuro. Entendeu? Eu falei, não, vou comprar dólar para amanhã, para depois da manhã. Era totalmente informal essa operação. Eu operava descoberto. Todo mundo operava coberto, só vendia dólar para quando tinha um comprador, eu só comprava quando tinha um vendedor. Eu comecei a fazer aquilo uma ponta sem a outra ponta e comecei a me dar muito bem. Então, na verdade, fui introdutor do mercado futuro com essas operações, isso lá numa mesa de operações em Belo Horizonte. Ainda com telefone de manivela, magneto. A gente tinha que botar a mão no telefone para ver qual que estava tremendo, para saber ele que estava tocando e tal. Era a minha vida. E aí depois a BVRJ foi formalizar esse negócio de mercado futuro só muito tempo depois, nem chamava mercado futuro, chamava mercado a termo. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro fez o mercado a termo. Era você comprar para liquidar daqui a 9 meses, comprar ou vender para liquidar daqui a 30, 60, 90 dias. Eu já fazia isso desde a época de Belo Horizonte, desde antes de ter mudado para os Estados Unidos. Muito bom. E agora falando um pouquinho, né, sobre a conjuntura política e econômica da década de 80, como que você percebe o impacto dessa instabilidade econômica, dos planos econômicos da época, no mercado de capitais? Olha, para quem é operador de mercado, tudo aquilo que era instabilidade para o cidadão comum era fonte de renda para o operador de mercado financeiro.
A vantagem que a gente tinha sobre os restantes mortais era enorme. Porque a gente já sabia, por exemplo, a inflação no Brasil chegou a uma hiperinflação, chegou no máximo que foi em março de 1990, março de 1990, chegou a 80%, foi a maior inflação que a gente já teve, há um mês. Então, para nós que operávamos no mercado, isso era meio festa, porque a gente ganhava muito dinheiro em cima disso. Para o público em geral era trágico, né? Mas toda incerteza é boa para o mercado financeiro. Porque a pessoa que vê na televisão fala assim, o mercado acordou de mau humor hoje porque o presidente Lula fez isso, ou o Bolsonaro falou aquilo, e a bolsa caiu. Então, isso é bobagem, porque na bolsa você opera comprado, vendido ou zerado. Se você está vendido e a bolsa cai, você ganha um dinheirão. Então, o operador de mercado não tem assim, o verdadeiro operador de mercado, ele ganha. O importante não é o que acontece, ele saber avaliar o que acontece para tomar a posição certa. Tanto que o mercado é dividido em touros e ursos. Touros são os que apostam na alta e ursos são os que apostam na baixa. Bulls and bears. É o famoso clássico do mercado, né? Tanto que o mercado de alta é chamado de bull market. E o de baixa, bear market. Sim. E agora, falando um pouco da transformação da dinâmica das formas de se negociar, né? A gente tinha lá o pregão Viva Voz, que acabou, e toda essa negociação migrou para o meio eletrônico. A gente gostaria de saber como que você vê essa transformação tecnológica, assim. Muito boa para o público em geral. Porque o público pregão favorecia muito aqueles que estavam lá no pregão. Um operador de pregão, na época que o pregão era Viva Voz, ele não importava o que estava acontecendo no mundo, ele importava quem está comprando, quem está vendendo. Você não estudava o mercado, você via o mercado. Você via fulano comprando, Beltrano vendendo, o Bradesco está comprando, o Banco do Brasil está vendendo. Você sabia quem estava comprando, você via as coisas acontecerem. O grande mundo não importava muito, não. O operador de pregão era aquele que estava ali vendo. O pregão eletrônico, o pregão como é hoje, é um pregão muito mais justo, porque você quer comprar hoje ações da Chumbinho. Então você vai lá ver como é que está Chumbinho. Tem vendedor a 6,23 e comprador a 6,22. Você vende a 6,22 ou compra a 6,23. Se o Bradesco estiver concorrendo com você, ou o Banco do Brasil, ou o BTG Pactual, eles vão entrar com as mesmas condições. Tanto faz se você está comprando 100 ações, ou eles estiverem comprando 100 mil ações. Você entrou na frente, você ganha na frente. Claro que o pregão eletrônico favoreceu muito o grande público, moralizou o mercado, não só aqui, como nos Estados Unidos e na Europa, talvez na China também. Ivan, a gente gostaria que você compartilhasse a sua experiência no Grupo Independência. Certo. O que aconteceu foi o seguinte, eu quando voltei dos Estados Unidos, em 1967, eu fui trabalhar num grande grupo que veio se chamar Grupo Independência. Mas antes dele se chamar Grupo Independência, ele chamava Grupo Ducal. Nós tínhamos lojas de varejo, que era Ducal, de Moreira, nós tínhamos fábrica de terno, que era Esparta, nós tínhamos fábrica de tecidos no Rio Grande do Norte, que era Seridor, nós tínhamos fábricas de plástico, que era Kelso, nós tínhamos banco, que era o Banco Delta, tínhamos supermercado, que era o Supermercado Dado. E eu era diretor financeiro dessas empresas todas. Eu trabalhava tanto nessa época, mas tanto, que eu chegava no escritório às 6 da manhã, só não chegava antes porque o prédio abria às 6 da manhã. E saía às vezes 10 horas da noite. Eu tinha 2 filhos pequenos, mal quando tinha contato com meus filhos. Então, nessa época do Banco Independência, eu já cheguei no Banco Independência, no Grupo Independência, que ainda não chamava Independência, já com o grupo endividado, e eu fui acompanhando o endividamento do grupo. Mas eu operava nas bolsas e ganhava muito dinheiro por conta própria. Então, mas sempre ligado ao Grupo Independência. E quando eu falo aqui que o mercado era desonesto em 1971,
Era todo mundo, inclusive eu. Achava aquilo natural. Saber que alguém vai comprar ações da Petrobras, comprar antes para depois vender para aquele que está comprando. O operador chegava para o outro e falava: escuta, eu vou comprar 100 mil docas de Santos. Aí você comprava 10 mil docas de Santos, o cara começava a comprar, subia. Aí você vendia as últimas 10 mil para ele mesmo. Isso todo mundo fazia. Existem os que faziam, existem os mentirosos que dizem que não faziam. Todo mundo fazia. E havia o problema dos fundos 157, que todo mundo, tudo que era mal comprado era julgado no fundo 157, prejudicou grande parte da população brasileira. E eu fui não só testemunha, como eu fui cúmplice de todas essas coisas. Até que, no dia 11 de maio de 1977, o Banco Central decretou intervenção no Banco Independência. E aí, nesse dia, eu acordei com 5 milhões de dólares, que era o meu patrimônio naquela época. Olha, 5 milhões de dólares em 77 é uma fortuna hoje em dia. E dormi sem um centavo. Por quê? Porque eu resolvi pagar do meu bolso todo o prejuízo das pessoas que aplicaram comigo. Porque eu cheguei à conclusão seguinte: as pessoas não estão aplicando em letra de câmbio ou CDB Independência, elas estão aplicando em letra de câmbio Ivan Santana e CDB Ivan Santana. Alguns eram amigos meus, outros eram jogadores de futebol famosos, outros eram empresas pequenas que eu conhecia o dono. Enfim, eu cheguei de noite em casa, me lembro direitinho nesse dia 11 de maio de 77. Cheguei em casa e falei com minha ex-mulher, minha primeira mulher. Falei: Marília, eu estou com vontade de pagar do meu bolso, todo mundo vai ficar sem um centavo. Ela falou: acho que você faz muito bem. Não consegui a aprovação dela. Eu tinha dinheiro para pagar todo mundo, paguei todo mundo e zerei. Zerei, fiquei um ano sem trabalhar, fazendo quebra-cabeça. Comprei um quebra-cabeça de 5 mil peças, fiquei um ano fazendo. E tinha um dinheirinho ainda para viver uns 2 anos e tal. Depois, mais tarde, fui trabalhar como empregado de instituição financeira, depois fui para o mercado internacional, e em 1995 eu larguei tudo para ser escritor. Resolvi partir para um novo tipo de risco, que era o risco de ser escritor. Mas não houve mesmo um momento, o dia-chave, dia 11 de maio de 77, onde eu acho que eu paguei todos os meus pecados. Ao pagar todo mundo, e a gente conhecida, gente muito conhecida. E outros, tinha muita gente conhecida, tinha outros que ninguém conhecia. Paguei todo mundo. Eu só fiz as pessoas sofrerem um pouco. Em vez de pagar naquele dia, eu falei: eu vou pagar no dia do vencimento. Era 11 de maio de 77, alguns tinham vencimento em junho, outros em julho, outros... Os que tinham vencimento em setembro, até em janeiro do ano seguinte, tiveram que esperar, sofrer até o ano seguinte. Aí paguei. Paguei todo mundo. Nunca precisei mudar de calçada, que vinha uma pessoa que eu tinha dado o beiço de frente para mim. E minha mulher aprovou, minha primeira mulher aprovou, e foi tudo bem. E foi bom para mim, porque eu tive outras vidas, entendeu? E a melhor coisa, ainda mais uma pessoa como eu, que sou ateu, não acredito em outra vida. Então, a melhor coisa do mundo é você ter várias vidas numa só. Eu fui ser escritor, hoje em dia estou com 85 anos de idade, trabalho o dia inteiro, trabalho 7 dias por semana. Isso é muito bom. Agora, longe de ganhar aquelas fortunas que eu ganhava naquela época, ou de perder as fortunas. E mais tarde, se você quiser, eu falo até sobre algumas tacadas que eu dei, outras que eu levei e tal. Mas minha vida continua sendo emocionante, porque você escreve um livro, o livro estoura, vira best-seller, como foi o caso de Mercadores da Noite e Caixa Preta, e outros são fracassos. Até nessa minha nova profissão, eu continuo tendo as mesmas flutuações que eu tinha lá como operador de bolsa de valores. A gente queria saber também desse seu perfil de investidor, né? Porque você tem fama de ter algumas decisões mais ousadas, um perfil mais agressivo. Você acha que isso mudou ao longo do tempo? Olha, eu nunca fui investidor, eu era especulador, né? Eu queria dar uma porrada, mesmo que fosse a risco de levar. Então, eu me lembro um dia, uma alta que eu peguei do café, foi um absurdo. Houve uma geada no Brasil, foi em 1995, a geada negra.
A geada aconteceu no sábado e domingo, e na segunda-feira o mercado já abriu com gap, é quando ele abre a mínima do dia, é muito acima da máxima da véspera. Então abriu com um gap de sexta para segunda, e mesmo assim eu comprei. E ganhei limites e limites de alta, que a bolsa tem as bolsas de futuros de Nova York, de Chicago, elas têm um limite, pode subir tanto no dia. Eu fiquei vários dias ganhando limite de alta, limite. Eu me lembro que tinha um carro naquela época, era o carro mais caro que tinha, que era o Monza. Eu ganhava um Monza por dia. Nossa. Ganhava um Monza por dia. Até que no fim ganhei uma fortuna. E houve outras ocasiões. Houve uma ocasião também, isso foi em 1988, a Companhia Vale do Rio Doce, a atual Vale, me convidou para negociar um gold loan para eles em Londres. Gold loan é empréstimo de uma empresa que minera ouro, a Vale também tem mineração de ouro, e baseado em produção futura de ouro. Então fui a Londres conversar com alguns banqueiros e eles falaram: temos interesse em fazer gold loan, mas nós não confiamos no risco Brasil. Então não queremos fazer a operação com medo do risco Brasil, do Brasil suspender o câmbio, como acabou suspendendo. Então não consegui. Mas como eu tinha ido a Londres, peguei uma viagem triangular, fui a Chicago, e lá conversando com o meteorologista da Sherson Lemo, John Davis, que era o nome dele, ele falou: Ivan, vai haver um aquecimento, um esfriamento das águas do Pacífico, que é o fenômeno Laninha, né? E eu acho que isso vai gerar uma grande seca aqui no cinturão do milho, no Corn Belt, no meio oeste americano. Então compra soja. Acho que soja vai ser muito. Então eu vim para o Brasil, eu já estava com pouco dinheiro naquela época, já tinha saído, aquele episódio de independência estava longe, já ano passado. Então eu tinha pouco dinheiro, mas tinha muitos clientes que tinham dinheiro. E eu só aceitava de clientes que tivessem muito dinheiro e que fosse especulador. Então comprei $1 milhão para um, $1 milhão para outro, $1 milhão para outro. Mas comprei no mercado futuro. O depósito era de $90 mil para cada um. Nem esses $90 mil tiveram que investir, porque a bolsa subiu tanto no dia que eu comprei, que o ajuste positivo, que é a diferença do dia para a véspera, foi maior do que os $90 mil. Ou seja, os caras não botaram nada e começaram a ganhar uma fortuna todo dia. Cada um ganhou $1,5 milhão, $2 milhões. Eu me lembro que eu tive tanta pressão para vender que eu saí do Rio para o Hotel Nacional em Brasília, ficar sozinho lá, para vender no dia que eu achasse melhor de vender. E todo mundo ganhou uma nota, e me deram uma nota também. Eu fui para o Nordeste, entrei em depressão, porque eu sempre lidei melhor com prejuízo do que com lucro, que é uma coisa esquisita de explicar. Mesmo em futebol, quando o Fluminense ganha um grande título, às vezes eu tenho depressão. Bom, eu fiquei 6 meses sofrendo, para ver 22 caras correndo atrás de uma bola e ganha, e que eu ganhei com isso? Então eu tenho essa característica de conviver muito bem com a perda, com o prejuízo, com a tragédia, e conviver mal com o lucro, com o sucesso, entendeu? Eu me lembro quando eu lancei Rapina, ele saiu em primeiro lugar em todas as listas mais vendidos, best-seller da Veja, da época, na época que não existia na época, mas do Globo e tal. E eu fiquei meio deprimido. Então, tem essas coisas. Então, eu era especulador. Depois, já respondendo a sua pergunta, que é o que interessa, eu hoje em dia sou um investidor comportado. Eu compro ações. Se a bolsa leva um tombo, como levou na sexta-feira passada, sei que é normal. Se ela dá um grande ganho, sei que é normal. Minhas ações são altamente selecionadas por mim mesmo, e ganho certo, mas ganho o suficiente para viver de uma maneira até modesta, porque eu podia viver bem melhor, mas eu teria que descapitalizar, vender coisas. Eu prefiro não fazer isso. Sei lá se eu vou viver mais tempo, quanto é que minha mulher vai viver depois que eu morrer, entendeu? Então, eu sou um cara muito sensato. O Ivan Santana de hoje em dia é completamente diferente do porra louca dos anos 70, 80, onde eu ia ver um jogo de futebol na África e voltava no dia seguinte, e ia de primeira classe, enfim, mudei muito. Adotou um perfil mais moderado. Muito mais moderado. Legal.
E agora falando um pouco dessa sua experiência enquanto escritor, né? Os Mercadores da Noite é considerado um clássico do mercado financeiro. E aí a gente queria saber de você quanto dele é ficção e quanto é experiência pessoal. Eu, di- é, eu diria o seguinte: o Mercadores da Noite é a biografia do que Ivan Santana gostaria de ter sido. Hum. Tem muita coisa pessoal ali, mesmo porque se você olhar as idades do Júlio Claras, que é o personagem principal, você vai ver que ele nasceu em 1940, que é o ano que eu nasci, e vai ver que cada coisa que eu descrevo ali, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra dos 6 Dias, a crise do petróleo, a Guerra do Golfo, tudo isso aconteceu. O Júlio Claras tinha a idade que eu tinha quando aquilo aconteceu. De Uhum. maneira que foi fácil para mim raciocinar como o Júlio Claro na época, já que eu me coloquei na mesma época. Mas eu não estou muito longe de ter sido um Júlio Claro. O Júlio Claro foi um mega especulador internacional, um multibilionário, né? Uhum. É aquilo que as pessoas se apaixonam por Júlio Claro, as pessoas botam o nome do filho de Júlio Claro. Entendeu? Tem vários leitores, mas meu filho chama Júlio Claro, o Uhum. Mercadores da Noite, Muito que bom. foi o primeiro livro que eu escrevi. Uhum. É, E aí, né, você teve você tem essa experiência na literatura, mas também tem uma experiência no audiovisual, né? Foi roteirista de programas como Linha Direta, Carga Pesada. A gente queria saber como foi essa sua outra experiência e o que você considera mais desafiador nessas transições que você teve ao longo Bom, da vida. minha experiência de televisão é engraçada, minha entrada na televisão é engraçada. Eu escrevi em 2001, eu escrevi um livro chamado. Não, quando eu lancei o Caixa Preta, eu resolvi escrever um livro baseado não, ambientado nas estradas brasileiras, com Uhum. roubo de carga, assassinato de caminhoneiro e tudo. Mas eu precisava viajar pelas estradas para poder escrever esse livro. Então, numa entrevista à CBN, eu disse que eu gostaria de conhecer um caminhoneiro que quisesse me levar no caminhão dele pelo Brasil afora. E me ligaram vários caminhoneiros para lá e tal, oferecendo para me levar. E a CBN fez uma seleção lá, para não pegar um muito maluco, pegar um cara mais certinho e tal. E eu fui com o José Inácio, que é um caminhoneiro de São Paulo, fui encontrar com ele, dormi na casa dele em São Paulo, em Guaianazes, um bairro lá de São Paulo, uns 3 dias. E vai sair com ele. Fomos com ele procurar carga no terminal de carga em São Paulo. Viajei 40 dias pela Rota Noroeste, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, transportando soja, transportando miscelânea, transportando madeira. E Uhum. fiquei. E quando eu lancei esse livro, o livro foi um fracasso. Não vendeu. Caixa Preta tinha vendido, ficou 7 meses na lista dos mais vendidos. E Carga Perigosa. Livro tem um negócio que meu irmão, que é escritor, mais tarimbado do que eu, dizia que livro tem um clique, quem não sabe. Uhum. O Steven Spielberg escreveu um filme, ter um sucesso gigantesco. Escreveu um chamado Amistad, foi uma tragédia, não vendeu nada. O filme não rendeu nada. E livro é a mesma coisa. Tem livros que vendem muito, outros que não vendem nada. Uhum. Carga Perigosa, Carga Perigosa foi um que não vendeu nada. Aí a Veja esculhambou o livro, a época esculhambou mais ainda, me lembro que botou assim, uma agressão à gramática, porque eu falo em linguagem de caminhoneiro e realmente Uhum. agride a gramática mesmo. Enfim, o livro foi um fracasso. Acontece que a única pessoa que precisava que gostasse do livro gostou, que foi uma moça lá da Globo, que analisava é, é, argumentos para séries, minisséries e tal. Uhum. E aí eu fui chamado pelo Marcos Paulo, que era diretor, já falecido. O Marcos Paulo falou: você não quer escrever uma. Não, ela sugeriu ao Marcos Paulo que a Globo fizesse uma série, uma minissérie Carga Perigosa. Aí o Marcos Paulo falou para ela: olha, não dá para fazer
uma minissérie, porque a gente já vai relançar a série Carga Pesada, que tinha sido dos anos 70. Aí o Marcos Paulo me chamou, falou, Ivan, não dá para fazer a série do seu livro, mas você não quer escrever a minissérie Carga Pesada, ser um dos roteiristas? Você já escreveu algum roteiro? Eu falei, não, já escrevi vários. Não tinha nunca nem lido um roteiro. Aí procurei uns roteiros lá, pedi uns roteiros, tal, li um roteiro. E fui escrever. Primeiro eu comecei a ser roteirista, colaborador do outro roteirista, está me fugindo a cabeça o nome dele, Leopoldo Serran, que era um cara premiado com Oscar, candidato ao Oscar, Que é Isso, Companheiro, Quatrilho. Então ele tinha falado para o Marcos Paulo, eu preciso de alguém que entenda de caminhão para escrever junto comigo. Então o Marcos Paulo me chamou para escrever junto com o Leopoldo Serran. Escrevemos 4 episódios, foi a grande viagem, 4 episódios, com Antônio Fagundes, com Wagner Moura, com a Patrícia Pilar e com o Estênio Garcia. E foi um sucesso enorme. Mas aí o Leopoldo Serran se desentendeu lá com a Globo, e o Marcos Paulo me perguntou se eu tinha capacidade de escrever um roteiro sozinho. Eu falei, claro, tem, sem problema. E escrevi, e fiquei escrevendo durante 3 anos. Mas aí me cansei um pouco de Carga Pesada, porque tinha que ser tudo politicamente correto, o caminhão não podia furar um pneu, o caminhão não podia bater, o motorista não podia fumar, tinha que andar com cinto de segurança. Tudo ao contrário do que acontece na estrada. O motorista fuma, não usa cinto de segurança, ele fala no celular, dá suborno para a polícia rodoviária. Tudo que eu vi na estrada não podia botar. Não podia subornar a polícia rodoviária, não podia furar pneu, não podia bater. Aí eu fui escrever, aí eu pedi para ser transferido para o Linha Direta. Aí é uma maravilha, porque Linha Direta é coisa verídica, né? Crime. A gente botava gente na cadeia, né? O cara tinha cometido um promotor na cidade tal, no interior, matou a mulher dele com não sei quantas facadas, sumiu. A gente fazia uma Linha Direta com aquilo, fazia com o maior prazer, fazia aqui deitado na minha cama, aqui no meu apartamento, nesse mesmo apartamento. Via as fitas VHS das entrevistas, escrevia. Aí o cara era preso, o promotor era preso, lá em Mar del Plata, na Argentina. E aí, fiquei escrevendo. Aí, infelizmente, tanto Carga Pesada quanto Linha Direta acabaram. Saíram da grade de programação. Aí a Globo ficou só com séries de comédia e acharam que eu não era bom de comédia. Acho que eu não sou bom de comédia mesmo, não. E aí saí e voltei para a literatura. Agora passei a escrever sobre o mercado financeiro. E passei a ganhar muito bem, porque eu passei a escrever na Inversa, na Empíricos, na Antagonista, e escrever crônicas diárias sobre o mercado financeiro, dentro do meu estilo. E aqui eu não cheguei a ter 3.000 assinantes pagantes. Então ia muito bem. Depois as empresas, a Inversa fechou, e aí eu saí, agora voltei, estou com 4 livros prontos. Hoje eu vendi um, que é a história do voo da Chapecoense, que vai publicar agora em novembro de 2026, quando o desastre da Chapecoense vai fazer 10 anos. Mas estou com outros 3 aí. Hoje mesmo, antes de vocês chegarem aqui para a entrevista, eu estava escrevendo um episódio passado na Lagoa Rodrigues de Freitas, quando um cara que atropelou um travesti na Quinta da Boa Vista é preso pela polícia na Lagoa Rodrigues de Freitas. Eu sinto um prazer enorme escrever aquilo. Eu acho que isso é o melhor da profissão, é escrever, é criar, é ler, reler, viciada, e ler, gostar. Ficou bom, amanhã eu vou escrever outro. Entendeu? Então, é a vida que eu estou vendo. É uma vida mais modesta porque é uma vida de escritor. Tudo, não é uma vida de operador de bolsa de valores que gritava lá e eu ganhava $8.000 por dia. Mas vai lá, estou com 85 anos de idade, trabalhando 7 dias por semana, tá bom, né? Então, vamos levando. Sim. Agora a gente está encaminhando para o final, né? São as nossas 2 últimas perguntas. Gostaria que você compartilhasse com a gente
alguma história marcante, algum momento que teve um impacto especial na sua vida, na sua carreira, alguma história que você lembra, assim, que seja... que foi mais importante, assim, que tenha tido um apelo? Tem que pensar, né? Tem. Ah, uma coisa que me impactou muito, eu achava que o mercado brasileiro era muito desonesto e o mercado americano era puro, ético. Aí um dia eu comprei uma opção de açúcar por 50 centavos de dólar. E o açúcar estava. Opção é direito de comprar no futuro, tá? Uhum. É um call. Direito de comprar no futuro. Paguei 50 centavos pelo direito de comprar açúcar a determinado preço num determinado momento futuro. Uhum. E o açúcar subiu o dia inteiro e minha opção caiu. Ela não podia ter caído. Ela caiu de 50 para 25. Se o açúcar subiu, a opção tinha que ter subido. Aí eu descobri que aquele 50 foi um valor inventado por um operador de lá, para me roubar. Uhum. Ele disse que o preço era 50, ele fez um negocinho pequeno a 50, apareceu na tela 50, o preço era 50, e vendeu para mim a 50. Pouco tempo depois, eu fiz uma venda futura, venda a descoberto, que é uma venda short, fiquei short, vendido a descoberto em franco suíço. E toda venda que você faz ou compra que você faz, você põe um stop. Você, quando faz uma operação, você parte da premissa que possa estar errado. Então você fala, vou comprar isso, vou comprar chumbinho é 27, mas com stop é 26. Se ele cair de 27 ou 26, automaticamente a bolsa liquida aquela operação. Você calcula o quanto mais você aceita de ter prejuízo. E no lucro é festa. Né? Você não precisa fixar o lucro, você fixa só o prejuízo. Uhum. Pois bem, eu fiz uma venda de franco suíço, digamos, vou chutar o número aqui, a 5436, e botei o stop a 5488, ou seja, eu estava vendido a descoberto a 5436, se caísse abaixo de 5436 era lucro, se subisse acima de 5436 era prejuízo. O mercado foi a 5488, que era o meu stop, aí liquidaram a minha operação com prejuízo para mim e o mercado desabou. É muita coincidência, né? O mercado ia lá exatamente onde eu queria ser estopado, foi lá e caiu. Uhum. Aí, conversando com um operador, eu disse, não, o cara inventa isso. O cara vê que seu stop é 5488, ele faz um negocinho pequeno a 5488, aparece na pedra 5488, pedra que eu falo é a tela do computador. Uhum. E aí você liquida a operação. Foi quando eu percebi que ninguém era santo. Uhum. Ninguém era santo no mercado. Então só tinha. Tanto que o FBI uma vez botou uns 10 operadores na Chicago Board of Trade, que é uma das maiores bolsas de futuro de Chicago, botou uns 10 agentes do FBI lá como auxiliar de operador. Os caras ficaram um ano e meio, 2 anos, trabalhando lá. Um determinado dia entrou um batalhão do FBI, algemou 30, 40 operadores e levou. Estavam investigando. Estavam investigando, estavam olhando, observando, anotando, vendo, participando da roubalheira. Entendeu? Aí que eu vi que ninguém era santo naquele negócio. Tanto que o mercado eletrônico hoje em dia é fiscalizado, ele não muda a índole das pessoas, apenas ela impede que as pessoas façam aquilo que a índole podia levá-los a fazer. Uhum. E para a gente finalizar, a gente gostaria de saber para você qual é a importância da preservação e da divulgação das memórias do mercado de capitais, que é o que o nosso programa de História Oral se propõe a fazer. Não, acho que qualquer assunto, qualquer tema tem que ter a memória, né? Como é que isso começou? Isso começou nas tulipas, lá no século XVII, século XVI. Como é que foi a Bolsa de 29, que vai fazer 100 anos, o Crash de 29, que vai fazer 100 anos agora, daqui a 4 anos, quer dizer, tem que ter memória. E eu até fico feliz de participar dessa memória, não só dando esse depoimento, como através dos livros que eu escrevi, como 1929, por exemplo, foi um livro que eu escrevi, para mostrar como é que é importantíssimo que qualquer tema, qualquer
coisa no mundo tem que ter a sua memória, para saber como é que foi, de onde é que isso partiu. Isso partiu lá no século XV, quando operadores lá de Florença negociavam mercadorias da Futuro, entendeu? Como é que começaram as bolsas de valores. Você tem que ver, por exemplo, pegar no final da Idade Média, início lá do século XVI, XVII, quem nascia pobre era pobre, ia morrer pobre. Quem nascia rico ia morrer rico. A não ser exceções, como um grande pintor, um grande escritor. Mesmo assim, trabalhavam para a igreja, ganhavam moderadamente. Né? Eu estou falando de gênios como Da Vinci e Michelangelo e tal, e Dante Alighieri, mas eu estou falando, as pessoas nasciam pobres e iam morrer pobre. Nascia ferreiro, morria ferreiro. Nascia carpinteiro, morria carpinteiro. O filho dele ia ser carpinteiro. Então, as bolsas de valores, quando vieram as descobertas das Américas, começaram quando as pessoas começaram a financiar expedições. E como não tinha ninguém que tivesse coragem e dinheiro para financiar uma exposição inteira, começava a negociar cotas dessas exposições. Então, aqueles burgueses, o açougueiro, o pedreiro, o carpinteiro, aplicavam um dinheirinho ali em parte daquela expedição. E era um mercado altamente especulativo, porque o navio podia afundar, a expedição podia, ou então ele podia voltar carregado de especiarias, tudo. Ali começou isso que nós temos hoje, as pessoas participando, mesmo que seja através de um fundo de investimento, começou lá quando o capital começou a ser desenvolvido. Então, o mercado financeiro, com todas as mazelas dele, é responsável um dos responsáveis pela grande mudança que, inexoravelmente, a humanidade vai ter.